Oi, gente, voltei. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a saga de Orun. Eu vou aproveitar que o lançamento está aí pertinho, a pré-venda já começou, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro. Muitas pessoas me perguntam de onde surgiu a ideia de escrever uma aventura sobre a mitologia africana, baseada na mitologia africana. Bom, eu sou professora, existe uma lei, a Lei 10.639 de 2003, e ela orienta que seja abordada em sala de aula a cultura e a história da África. E eu comecei a pesquisar porque eu acho que a gente tem em sala de aula uma grande ferramenta que é espalhar conhecimento. Então, qual o melhor momento de falar sobre as diferenças, de falar sobre a nossa matriz cultural brasileira, se não através da leitura de livros, né? E aí, paralelo a isso, eu estava lendo a série do Percy Jackson, eu li ela completa, dos gregos aos romanos, li tudo. Mas no primeiro volume ainda, eu falei, caramba, o livro é fantástico, adorei, sou super fã do Rick Riordan, mas eu pensei, tá faltando, né? Alguma coisa brasileira, alguma coisa que fale da nossa cultura, da onde a gente veio, né? O Percy Jackson, o que é? Ele é filho de um deus grego e ele vive lá um monte de aventura para atender aos pedidos dos deuses e coisas que somem, que desaparecem, que ele tem que ir atrás, enfim. E eu falei, se a gente tem deuses gregos na literatura e os jovens lendo, curtindo, gostando, por que não os deuses africanos, que são os orixás? Aí eu tive um grande desafio nessa, porque eu precisei separar o religioso do mitológico, do lendário. Né? A gente tem um material muito rico dentro da religião e, lógico, a religião se alinha com as lendas, com os mitos, é um paralelo. E fazer essa separação foi bem difícil, porque eu não podia ferir os dogmas religiosos. E você está falando errado. Eu não podia entrar, até porque eu não tenho propriedade para falar de rito, de preceito, de tradição religiosa. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Então eu queria falar só sobre as lendas. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria recontar as lendas, porque a gente já tem autores excelentes. A gente tem Pierre Verger, que escreveu um livro fantástico sobre várias lendas e vários mitos dos orixás. E não era isso que eu queria. Eu queria uma aventura contemporânea, eu queria o adolescente de hoje, o jovem de hoje, vivendo uma aventura no meio dos orixás, ele lá junto, batalhando, guerreando. Os orixás, originalmente, eles são todos guerreiros, são todos lutadores. Cada um é rei no seu próprio campo de atuação, no seu próprio reino. E então, assim, dentro disso tem uma gama fantástica de coisas novas, de uma visão nova a respeito dos orixás, que eu, na minha humilde opinião, acredito que sim, pode combater muito do preconceito, né, que as pessoas têm sobre os orixás. Tem pessoas que têm medo de pronunciar a palavra orixá, Exu. Nossa, tá demonizando aquela... E não é, eles são criaturas incríveis dentro das suas lendas, tirando essa questão religiosa, que são orixás, são deuses, são criaturas divinizadas e eles têm todo essa potencialidade divina dentro do culto. Mas se você só pegar as lendas, são histórias incríveis. Tem uma riqueza de detalhes, de uma riqueza cultural tão grande que eu acreditava e acredito
que isso sendo passado adiante, isso sendo mostrado para as pessoas, é possível sim mudar a visão que elas têm a respeito. E aí que eu comecei a escrever. Tive que retomar, porque quando eu vi eu já estava entrando em questões religiosas e não era o que eu queria. Tive que pesquisar muito, foram 2 anos de pesquisa, lendo autores consagrados e lendo também textos da internet. Então eu pesquisei muito, li muito, lendo músicas, porque a música traz muito das histórias dos orixás. Então eu conversei com alguns pais de santo, mães de santo, para esclarecer algumas dúvidas que eu tinha, até por isso, para eu não entrar no religioso, né? Eu não tenho nenhum cargo, eu não tenho nada de especial dentro da religião que me desse a propriedade, a autoridade para falar religiosamente. Então, não era isso que eu queria. Aí eu comecei a escrever e me deparei com coisas assim. Por exemplo, tem um dos personagens que é o Olokun. Ele é pai de Iemanjá, a rainha dos mares. Então ele foi o primeiro orixá, senhor de todas as águas, tanto das salgadas como das doces. E aí eu me deparei com o Olokun homem e o Olokun mulher. Tem lendas que se referem como pai de Iemanjá e lendas que se referem como mãe de Iemanjá. E aí? Eu tinha que fazer uma escolha. Então, e várias situações, várias lendas que se referem de formas diferentes a um mesmo orixá. Por quê? Porque são lendas orais. Elas eram contadas na tribo, né? Isso vem da cultura iorubana, e eram contadas na tribo, e quando vieram para o Brasil isso continuou sendo contado e recontado, e as lendas vão assumindo novas roupagens de acordo com a pessoa que está contando, de acordo com a situação. Aí entra muito também do arquétipo do orixá. Cada orixá tem a sua característica de personalidade, então isso facilita muito no processo de criação do personagem. E os próprios protagonistas, que não são orixás, são jovens, são adolescentes que vivem uma aventura, eles também absorvem muito disso do arquétipo do orixá. Então envolveu muito estudo.